Seja bem-vindo a mais um Devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, irmãos e irmãs, é um prazer para nós estarmos mais uma vez falando sobre o devocional, trazendo um devocional para vocês. E na sequência desse devocional, hoje nós trataremos do texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. E o que é o coração de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3? O coração de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3 e as guerras? É este tópico que Tiago vai tratar. E as guerras? Agora, vamos fazer uma pequena relação entre a unidade anterior, o texto anterior, e a unidade que segue. Vamos lembrar que em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, e Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, ele vem tratando do problema da língua. Na realidade, não é só um problema da língua, é um problema da língua dos mestres. Por isso que Tiago diz, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que haveremos de herdar maior juízo. E no versículo 13 e em diante, até o versículo 18 do capítulo 3, Tiago vai mostrar qual é a essência da verdadeira sabedoria. E a essência da sabedoria é aquela em que vem de cima. Primeiramente, ela é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que a promovem. Depois de dizer isso, ou seja, depois de ele falar primeiramente contra aquela pretensa sabedoria, que na realidade Tiago vai falar que essa sabedoria é terrena, é humana, e que é a sabedoria, esse tipo de sabedoria que se manifesta pela língua. Depois ele vai falar da sabedoria que se manifesta também pela língua, mas que vem de cima para baixo. É a sabedoria que vem do alto. Aí, Tiago vai falar do capítulo 4, versículos 1 a 3. Então, nós podemos dizer que é uma unidade inteira, que vai longe. Tiago está tratando desde o início do capítulo 3 até o capítulo 4. Ele vai ainda entrar um pouco mais no capítulo 4, falando desse problema que ele começou a tratar no capítulo 3, que é o problema da língua. E que os problemas dentro da igreja são resultados do mau uso da língua. Então vamos ler o texto que diz aqui. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E as guerras? Então, Tiago, nessa pequena unidade, versículos 1 a 3 do capítulo 4, ele faz uma pergunta introdutória. E a pergunta é a seguinte: de onde vêm as polêmicas? É interessante, porque a expressão que nós temos aqui na nossa tradução Revista Atualizada, guerras e contendas, na realidade, Tiago está falando de polêmicas e conflitos. Agora, o Tiago está dizendo de onde procedem essas polêmicas. Na realidade, Tiago está fazendo uma pergunta um pouco mais profunda. Não somente de onde procedem, mas qual é a fonte dessas polêmicas e conflitos que existem ali entre os irmãos. Qual é a razão, a motivação básica, qual é... Vamos lembrar que esse conceito de fonte, quer dizer, qual é a fonte, dá a ideia daquele olho d'água que faz com que o rio nasça. Então, parece-me que Tiago está dizendo para vocês, olha, há um rio de águas turvas, mal cheirosas, que nascem entre vocês. E essas águas sujas
elas são manifestas por meio de polêmicas e conflitos. Em outras palavras, aparentemente os nossos irmãos, ali a quem Tiago estava se dirigindo esta carta, estavam brigando e usando mal as suas línguas. Polêmicas e conflitos são pecados procedentes da língua. Agora, Tiago vai mostrar, juntamente com isso, que as polêmicas e os conflitos existentes entre aqueles irmãos nascem dos prazeres desfavoráveis. Note bem, Tiago não é contra o prazer. Vamos lembrar disso. O que Tiago está dizendo aqui é que existe um tipo de prazer que é pernicioso para a vida da comunidade. E por essa razão, quando ele fala aqui dos prazeres da vossa carne, ele está falando desses prazeres desfavoráveis. São prazeres cuja presença dentro da comunidade estava resultando dos conflitos entre os irmãos. Então, pensando no conceito de Tiago, o conceito maior de Tiago, que é como eu vivo sábio neste mundo, como a igreja manifesta a sua sabedoria dentro do mundo. E o que Tiago está dizendo que esse tipo de sabedoria que está sendo manifesta no meio dos irmãos não é a sabedoria que vem lá do alto. Interessante que no capítulo anterior, que eu já mencionei para vocês, ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre como? Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, note bem, polêmicas e guerras, conflitos, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Opa! Aqui, Tiago, vamos usar uma linguagem bem nossa, pegou pesado. Ele está dizendo que essa fonte de polêmicas tem algo maligno por trás. E ele está dizendo aqui que esse tipo de polêmica que estava envolvendo a igreja de tal forma que aqueles irmãos achavam que isso era uma expressão de sabedoria. Ele disse, não, esse tipo de manifestação de coisas, de polêmicas e de conflitos, são na realidade ações malignas. É um tipo de sabedoria que vem do diabo. Agora, voltando para o nosso texto, Tiago capítulo 4, versículo 1. Então, qual é a fonte desses prazeres desfavoráveis? Que prazeres desfavoráveis? O prazer em polêmicas e conflitos. Parece que aqueles irmãos estavam entendendo que aquilo deveria existir entre eles de tal forma que aqueles irmãos tivessem prazer nisso. Eles tinham prazer nisso. Agora, o que é interessante é o conceito de Tiago aqui. Esses prazeres desfavoráveis, eles estão militando na vossa carne. De uma forma mais literal, Tiago está dizendo que esses prazeres desfavoráveis, as polêmicas e conflitos estão fazendo guerra nos vossos membros. Ou seja, dentro da comunidade e a partir dos membros individualmente, esses prazeres desfavoráveis estavam agindo de tal forma que aquela igreja era uma igreja que não tinha paz. E por que não tinha paz? Porque os seus membros entenderam que aquela comunidade deveria agir da forma que estava agindo, como tendo polêmicas e conflitos. Já vimos isso, que Tiago diz que esse tipo de sabedoria é absolutamente desfavorável para a vida de comunhão. Agora, vamos lembrar que no versículo 1, Tiago fez essa pergunta introdutória. De onde vêm as polêmicas? De onde vêm os conflitos? E aí ele descobre, ele desnuda a fonte do conflito. De onde nasce esse rio de águas mal cheirosas, de águas turvas. Procedem
do coração dessas pessoas, dos prazeres desfavoráveis que estão militando dentro da comunidade. Ele vai tocar, ele vai qualificar esses prazeres desfavoráveis. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 2, quando ele fala do resultado dos conflitos. Olha, essa batalha que existente entre irmãos e irmãs, ela tem resultados desastrosos para a comunidade. E o resultado está no capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Interessante que a palavra cobiçar, ela fala de um desejo intenso. Então é como se Tiago estivesse dizendo, desejais intensamente e não tendes. Note bem as expressões contrastantes aqui. Ele vai fazer uma afirmação positiva e em seguida o resultado negativo dessa afirmação. Então ele diz, desejais intensamente, como resultado, nada tendes. E assassinais e vos encheis de ciúmes e invejas, como resultado, nada podeis obter. Polemizais e conflitais, como resultado, nada tendes por meio do vosso pedir. Nada tendes porque não pedis. Na realidade, não é porque não pedis, eles até pediam. O problema é que a motivação para eles estava trazendo resultado. A motivação deles de esbanjar os prazeres desfavoráveis estava trazendo resultados funestos para aquela comunidade. Então, vamos olhar o primeiro contraste. Em primeiro lugar, ele diz, desejais intensamente. O que Tiago está dizendo aqui é que esses irmãos cresciam no sentido de ter um desejo aflorado para querer coisas. E provavelmente Tiago estava falando daquilo de cobiça. A cobiça é um desejo intenso. Então, o coração desses homens era um coração cobiçoso. Nós já sabemos que a Torá, particularmente em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, ele fala para não cobiçar nada que pertença ao próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o funcionário do teu próximo, não cobiçarás o campo do teu próximo, os animais do teu próximo, você não pode cobiçar nada disso. Então, se Tiago está com o pano de fundo da Torá na sua mente aqui, e isso é notório que sim, então esses irmãos estão desejando coisas que pertencem a outros. Como eles estão dando desejo pecaminoso, eles estão se tornando escravos do seu próprio pecado, o resultado é, vocês não têm. Então note o paradoxo. Eles desejam tanto algo, ao mesmo tempo eles nada têm do algo que eles desejam. Tiago depois vai falar de algo que é típico daquele que odeia o seu próximo. Então ele diz, vocês assassinais, vocês vos enchem de ciúmes e vocês invejam, mas vocês não podem obter, vocês não alcançam. Ele diz, no versículo 2, na versão revista e atualizada, ele diz, viveis a lutar e a fazer guerras. Essa é a vida de vocês. Agora, na tradução proposta por aqui, a ideia de assassinar é aquele tipo de morte violenta. E o que nós podemos ilustrar com isso é exatamente a ação física, mas planejada de Caim, quando ele assassinou o seu irmão. Então, o que Tiago está dizendo, a forma violenta de vocês tratarem os seus irmãos. Muito provavelmente, gente, ele está se referindo dos irmãos menos favoráveis, desfavorecidos dentro da comunidade. E que estavam experimentando o fluxo do ódio desses irmãos. Então, a falta de amor entre os irmãos levava-os a assassinar os irmãos. É interessante esse conceito de morte por meio da língua. Ele já mencionou isso, que a língua é um instrumento que carrega a vida e a morte. E isso nós podemos notar no capítulo 3,
quando ele diz o seguinte, a língua, versículo 5, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também a língua é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele vai falar dos animais que são domados, mas ele vai falar a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bem dizemos ao Senhor e Pai. Então esses irmãos, de alguma forma, eram religiosos, eles iam ao culto, eles celebravam, mas ao mesmo tempo que eles faziam tudo isso, Tiago diz, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Note que isso aqui é elucidativo para o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, quando Tiago fala que esses irmãos estavam assassinando o próximo, ele está dizendo que aqueles irmãos estavam amaldiçoando. Imagina só. Imaginem só a atitude sua de amaldiçoar. E isso é típico de quem odeia. Agora, isso tudo estava sendo feito por meio das polêmicas e das guerras, dos debates, dos conflitos verbais que existiam dentro daquela comunidade. Mas o segundo lugar, além deles assassinarem o seu próximo com as maldições que eles invocavam sobre o seu próximo, eles também se enchiam de ciúmes. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui é que aqueles irmãos tinham uma inveja tal pelos privilégios que o seu próximo tinha. Eles não queriam que o próximo tivesse qualquer privilégio ou talvez algum tipo de bênção. O que eles queriam era que as bênçãos fossem exclusivamente para eles. Por isso que eles pediam, mas não tinham nada. Então eles tinham ciúmes, eles tinham invejas, que são ações equivalentes aqui, mas eles não conseguiam nada. Então, qual o resultado das invocações de pragas e maldições que eles faziam sobre o próximo? É que eles não podiam obter nada. O resultado disso era inócuo para eles. Não havia frutos por causa do quê? Das atitudes do coração. Deus não vai ouvir a oração do assassino. Por mais que ele chegue ao culto e bendiga a Deus, e celebre a Deus, e faça louvores ao Senhor, ele bendiga o Senhor, ele cite salmos e tantas outras coisas para celebrar ao Senhor, mas com a mesma língua ele amaldiçoa o seu próximo, Deus não vai ouvir. Então note bem, eles assassinavam, eles se enchiam de ciúmes e invejas, mas o resultado era que eles não podiam obter. E aí Tiago vai fazer mais um contraste aqui. Vocês se lembram que no versículo anterior eu mencionei para vocês que ele, no capítulo 4, versículo 1, ele usou as palavras polêmicas e conflitos, que na tradução revista e atualizada são guerras e contendas. Essas duas palavras aparecem de novo no capítulo 4, versículo 2. Vós polemizais, vós conflitais, e não tendes por meio do vosso pedir. Agora a versão revista e atualizada, ela diz, nada tendes porque não pedis. Na realidade não é o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que eles não têm por meio do pedir. E por que eles não têm o que eles pedem? E não tem porque eles são polêmicos e conflituosos. Então, o resultado das ações, daquelas palavras usadas substantivamente lá, em termos de guerras e contendas, polêmicas e conflitos, agora são usadas verbalmente aqui. Vós polemizais e vós conflitais, mas não tendes por meio do vosso pedir. É como se o Tiago estivesse dizendo aqui para nós, vocês até pedem, mas vocês não têm. Por que vocês não têm? Por causa das atitudes do coração. Agora vamos voltar para o início desse versículo. Eles têm desejo intenso, qualquer que seja a cobiça deles, eles têm desejos intensos e eles não têm.
Eles assassinam, e eles se enchem de ciúmes, eles se enchem de invejas, e eles não podem obter. Eles polemizam, eles conflitam, e eles não têm por meio do pedir. Isso nos faz lembrar aquilo que Pedro vai falar para os maridos no seu livro. Os maridos que tratam mal as mulheres não têm suas orações respondidas. E aqui está dizendo os irmãos que maltratam os outros irmãos, por mais que intensa que seja a sua oração, você não vai receber, esses irmãos não vão receber o resultado dos seus pedidos. Então aquilo que começou no capítulo 3, falando do versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de herdar maior juízo. Tiago está dizendo aqui, o juízo, em certo sentido, já chegou. Por que o juízo chegou? Porque vocês não têm nada. Vocês oram, mas vocês oram por quê? Ou pelo quê? Ou a motivação para orar. Vocês oram porque vocês têm inveja. Vocês oram porque vocês têm ciúmes. Vocês oram porque vocês têm cobiça, vocês têm desejo intenso. Vocês oram porque vocês são polêmicos, vocês são conflituosos. E o resultado vocês podem até pedir, mas vocês não têm nada. Então vamos relembrar o que nós tratamos aqui nesta pequena unidade. Tiago começa com uma estrutura introdutória, ele faz uma ligação com o problema da língua, que começou no capítulo 3, versículo 1. Depois ele fala dos resultados do conflito, não importa quão intensamente você ore. O resultado sempre será o mesmo. Você vai orar, mas você não vai ter. Então não adianta o quanto você ora. Por mais intensa que seja a sua oração, você não vai ter. Finalmente, no versículo 3, Tiago vai reafirmar os motivos, ou o motivo central de não receber os pedidos. Vamos lembrar que ele ainda está desenvolvendo a última coisa que ele disse no versículo 3. Vocês pedem, mas vocês não recebem. Vocês não têm nada por meio do vosso pedir. Então, qual é o desenvolvimento que nós temos do motivo de não receber os pedidos? Versículo 3 diz, pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Aqui está interessante. Então vamos voltar para o texto aqui. Vocês pedem e como resultado vocês não recebem. Para pensar, você olha para o seu irmão que chega na sua comunidade e de repente você percebe que ele trocou de carro. E você olha para o seu carro e o seu carro tem uma idade bastante avançada. E aí você começa a orar ao Senhor para que você tenha um carro semelhante do seu irmão, ou talvez até você tenha um carro bem mais novo do que o do seu irmão. Aí Tiago diz que você não vai receber isso. Você não vai receber por causa da motivação sua. É interessante o que ele diz aqui, ele diz, pedis mal. Na realidade, Tiago está dizendo algo um pouco mais intenso do que mal. Ele está falando de que vocês pedem perversamente. Então, ao dizer que você pede perversamente, Tiago está relacionando essa motivação à mente, ou aquilo que nós usamos biblicamente, ao coração. A motivação está aqui no cérebro. Aqui é o lugar, o centro da ordem de comando. Então, a atitude desses irmãos é uma atitude de pedir perversamente. Há algo maligno, algo perverso na motivação desses irmãos. E o que é perverso é aquilo que Tiago vai dizer. Vocês pedem perversamente, por quê? Porque vocês querem gastar livremente nos vossos prazeres. Agora, nós já vimos, vamos lembrar, que no capítulo 4, versículo 1,
Paulo vai falar, Tiago vai falar, melhor dizendo, dos prazeres desfavoráveis. São prazeres que militam na carne. Prazeres desfavoráveis. Então, ele está dizendo aqui que há um motivo para não receber. Para que sejam gastos nos prazeres que militam na vossa carne. Os desejos íntimos da sua mente. Então, esse desejo livre de desfrutar desses prazeres é que Tiago está dizendo que esse é um pedido perverso. Agora, note bem, eu volto para o versículo 1 para você, para mencionar que há prazeres justos e o ter algo não é mal, desde que não seja procedente da inveja, da cobiça e apenas para satisfazer prazeres pessoais. O que nós vemos aqui é uma espécie de hedonismo. O culto ao prazer. Então, Tiago vai mostrar que esses irmãos não vão ter o que eles pedem. Então vamos voltar a pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, Tiago faz uma pergunta: de onde procedem as polêmicas? E ele responde no versículo 1. Depois Tiago vai dizer qual é o resultado dessas polêmicas, o resultado prático. Vocês até pedem, mas vocês não recebem. E finalmente, ele vai colocar o dedo na ferida. E ele vai dizer: vocês são hedonistas, e por isso que os pedidos de vocês são pedidos perversos. Porque vocês desejam gastar nos vossos prazeres. Então, vamos fechar isso aqui pensando da seguinte forma. A verdadeira sabedoria, ela não despreza o prazer, gente. Pelo contrário, se nós formos olhar os conceitos de sabedoria no Antigo Testamento, o livro de Provérbios, por exemplo, é que o temor do Senhor vai me levar a usufruir melhor dessa vida. Então, o usufruto dessa vida é um usufruto prazeroso. Então, a verdadeira sabedoria não despreza o prazer. Pelo contrário, ela é a fonte do verdadeiro prazer, que é o prazer no Senhor. Que é aquilo que Jesus falou, que se eu buscar o reino do Senhor e a sua justiça, todas as coisas que estão anteriormente mencionadas antes daquele versículo me serão acrescentadas. Então há algo da bênção de Deus que trará prazer para nós. Mas eu não posso ter o prazer pelo prazer. Eu não posso orar com o objetivo final de desfrutar do prazer. Então a verdadeira sabedoria não despreza o prazer. Porém, nenhum prazer deve ser desejado ou usufruído às custas do sofrimento do seu irmão. Em outras palavras, por causa dos meus desejos, eu não tenho o direito de pisar no meu irmão. Ou, para usar a expressão que Tiago usa, de amaldiçoar o meu irmão. Além do mais, vamos lembrar que as orações não podem ser feitas com o fim de uma autopromoção. Ou seja, de sobrepujar o próximo, de estar acima do próximo. E com isso usufruir apenas do prazer. Entretanto, as orações devem ser feitas essencialmente para a glória do Senhor. Por isso que Tiago vai dizer, né, em um capítulo, em uns versículos posteriores, dizendo: olha, quando você fizer um plano, diga se o Senhor quiser. Faremos isso ou aquilo. Então, as orações devem ser, os pedidos de oração devem ser colocados da perspectiva de Deus, da perspectiva da glória de Deus. Então, mesmo que o resultado dessa oração seja ou traga benefícios pessoais, o supremo objetivo não pode ser perdido de vista: a glória de Deus.
E a humildade deve preceder a honra. Em outras palavras, você deve colocar como meta honrar o Senhor. Você deve colocar como alvo exaltar o Senhor. Se o Senhor quiser, nós teremos isso, ou teremos aquilo. E se o Senhor não quiser, nós não teremos absolutamente nada. E ainda glorificaremos o Senhor em toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe com essa grande sabedoria que procede do alto. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.